7. A força de vontade está sempre à disposição. Odisseu sabia quão fraca a força de vontade de fato é ao pedir à sua tripulação para amarrá-lo ao mastro quando navegaram por entre as sedutoras sereias. Patrícia Cohen. Por que fazer algo do jeito mais difícil? Por que você escolheria o caminho mais complexo, cruzaria deliberadamente um mar de espinhos ou trabalharia intencionalmente com uma das mãos atadas? Ninguém faria isso, mas a maioria das pessoas o faz diariamente sem saber. Quando relacionamos nossas chances de sucesso com a força de vontade, sem compreender o que isso realmente significa, colocamos-nos a caminho do fracasso. E não tem que ser assim. O antigo provérbio inglês, onde há vontade há um jeito, where there's a will, there's a way, deve ter atrapalhado tanta gente quanto ajudado. As palavras rolam fácil pela língua e passam tão rapidamente pela cabeça que poucos param para ouvir e captar o sentido completo da expressão. O ditado é mal interpretado, tido em geral como uma prescrição infalível, colocada de forma inteligente em uma expressão de boa sonoridade para o sucesso. Mas para que a força de vontade siga seu caminho mais poderoso, é preciso mais do que isso. Se você enxerga a força de caráter apenas como traço de caráter, perderá outra faceta dela igualmente essencial. O momento certo é um aspecto crítico. Durante boa parte da minha vida, nunca pensei muito na força de vontade. Quando o fiz, fui cativado. A habilidade de controlar as próprias atitudes é uma ideia bastante poderosa. Baseada no treinamento, transforma-se em disciplina. Mas quem a tem como capacidade inata, isso é poder puro. O poder da vontade. Parecia tão simples e direto. Invocando minha força de vontade, o sucesso seria meu. Eu estava no caminho certo. Infelizmente, não precisei de muita bagagem. A viagem foi curta. Conforme eu passei a impor minha vontade a objetivos indefesos, logo fiz uma descoberta que me desencorajou. Nem sempre eu tinha força de vontade suficiente. Em certo momento, tinha. No seguinte, não tinha mais. Num dia, ela estava em férias. No seguinte, bang, à minha disposição. Minha força de vontade parecia ir e vir como se tivesse vida própria. Construir o sucesso que dependesse de uma força de vontade, trabalhando sempre em sua capacidade total, sempre a postos, provou-se infrutífero. Meu pensamento inicial foi: qual é o meu problema? Sou um fracassado? Era assim que eu me sentia. Eu parecia não ter fibra, nem força de caráter, nem fortaleza de espírito. Consequentemente, tirei minhas forças não sei de onde, turbinei a determinação, redobrei meus esforços e alcancei uma conclusão humilde. A força de vontade não está sempre à disposição. Ainda que minha motivação estivesse com tudo, minha força de vontade não ficava simplesmente esperando para quando eu a chamasse, pronta para a qualquer momento reforçar minhas intenções com relação a qualquer coisa que eu desejasse. Fiquei aturdido. Sempre acreditei que ela estaria disponível, que eu poderia acessá-la sempre que quisesse para conseguir fazer o que quisesse. Eu estava errado. A força de vontade estar sempre à disposição é uma mentira. A maioria das pessoas acredita que a força de vontade é importante, mas muitos não devem compreender quão crítica ela é para nosso sucesso. Um projeto de pesquisa bastante incomum revelou essa enorme importância. Tortura de crianças. No fim dos anos 1960 e início dos 70, o pesquisador Walter Mischel começou a atormentar metodicamente crianças de 4 anos na escola de aplicação da Universidade de Stanford. Mais de 500 crianças foram levadas pelos próprios pais para participar do diabólico programa. Muitos deles mais tarde, como outros milhões, rolaram de rir sem piedade dos vídeos feitos com as pobres das crianças. O experimento maléfico era chamado o teste do marshmallow, uma forma interessante de observar a força de vontade. Ofereciam 3 guloseimas às crianças: um pretzel, um biscoito ou o agora infame marshmallow.
O pesquisador informava a criança que ele precisava sair da sala por alguns instantes, e se ela pudesse esperar 15 minutos, ganharia uma segunda guloseima. Um doce agora ou 2 mais tarde. Michel sabia que havia elaborado o teste corretamente quando algumas das crianças já quiseram desistir assim que lhes foram explicadas as regras básicas. Deixadas sozinhas na sala com um marshmallow que não podiam comer, as crianças colocavam-se em todo tipo de estratégia para passar o tempo, desde fechar os olhos, puxar os cabelos e virar de costas, até pairar sobre o doce, cheirá-lo e acariciá-lo. As crianças aguentavam, em média, menos de 3 minutos. E apenas 3 a cada 10 conseguiram prorrogar sua gratificação até que o pesquisador retornasse. Ficou bastante evidente que a maioria delas sofria com a prorrogação da gratificação. Tinham pouca força de vontade disponível. Inicialmente, ninguém imaginaria que o sucesso ou o fracasso no teste do marshmallow poderia significar algo a respeito do futuro de uma criança. O insight veio com o tempo. As 3 filhas de Michel estudaram na escola de aplicação em que foi feito o experimento. E com o passar dos anos, ele começou a notar aos poucos um padrão quando perguntava às filhas sobre outras crianças testadas. Aquelas que haviam sido bem-sucedidas em esperar pela segunda guloseima pareciam estar se saindo melhor, muito melhor. A partir de 1981, Michel começou a acompanhar sistematicamente os sujeitos iniciais. Pediu relatórios, compilou gravações e enviou questionários na tentativa de medir seu progresso social e acadêmico. Sua suspeita estava correta. A força de vontade, ou a habilidade de prorrogar a satisfação, foi um grande indicativo de sucesso futuro. Ao longo dos 30 anos seguintes, Michel e seus colegas publicaram numerosos artigos sobre como os mais prorrogadores se arranjavam melhor. O sucesso no experimento previu melhores resultados acadêmicos em geral, pontuação 210 mais alta em média no SAT, teste válido para ingresso em universidades norte-americanas, maior autoestima e melhor manejo do estresse. Por outro lado, os menos prorrogadores tinham chance 30% maior de apresentarem sobrepeso e mais tarde apresentaram taxas mais altas de drogadição. Quando a mãe de Michel dizia que as melhores coisas vêm para aqueles que esperam, não estava brincando. A força de vontade é tão importante que usá-la de forma correta deveria ter prioridade máxima. Infelizmente, visto que ela não está sempre à disposição, empregá-la de modo adequado requer que você a maneje bem. Assim como em Deus ajuda quem cedo madruga, e aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor, força de vontade é uma questão de momento. Quando você tem vontade, consegue o que quer. Embora o caráter seja um elemento essencial da força de vontade, a chave para comandá-la é saber quando usá-la. Energia renovável. Pense na força de vontade como a bateria de seu celular. Toda manhã você começa com a carga total. Conforme o dia passa, sempre que você a emprega, ela diminui um pouco. Então, conforme a barrinha do celular vai diminuindo, o mesmo acontece com sua determinação. E quando ela fica totalmente vazia, você já era. A força de vontade tem carga limitada, mas pode ser recarregada com um pouco de descanso. É energia limitada, porém renovável. Como seu estoque tem limites, cada atitude que você toma e que dependa do poder de sua força de vontade deve ser bem avaliada. Ganhar numa situação imediata por meio da força de vontade o torna mais perto de perder depois, quando estará com menos energia. Passe o dia cruzando trincheiras e a tentação dos lanchinhos noturnos pode se tornar um problema na sua alimentação. Todo mundo entende que recursos limitados devem ser manejados. No entanto, em geral, falhamos em reconhecer que a força de vontade é um deles. Agimos como se nosso estoque de força de vontade não fosse acabar nunca. Como resultado, não a consideramos um recurso a ser controlado, como a alimentação ou sono. Isso nos coloca repetidamente em situações difíceis, visto que quando mais precisamos de nossa força de vontade,
ela pode não estar lá. A pesquisa do professor Babashiv, da Universidade de Stanford, mostra quão fugaz pode ser nossa força de vontade. Ele separou 165 estudantes da graduação em 2 grupos. A alguns dos estudantes pediu que memorizassem um número de 2 dígitos. Aos demais, um de 7 dígitos. Ambas as tarefas estavam dentro da habilidade cognitiva média de uma pessoa e os alunos tiveram todo o tempo de que precisaram. Quando estavam prontos, os alunos seguiam para outra sala, na qual tentariam se lembrar do número. Durante o caminho, ganhavam um lanche por ter participado do estudo. Podiam escolher entre bolo de chocolate ou um pote de salada de frutas, o prazer da gula ou um lanche saudável. E vejam só, entre os alunos aos quais foi pedido que memorizassem um número de 7 dígitos, a porcentagem dos que acabaram escolhendo o bolo era o dobro da observada no grupo que havia memorizado os números menores. Esse pequeno aumento na demanda cognitiva foi suficiente para impedir uma escolha prudente. As implicações são estonteantes. Quanto mais usamos nossa mente, menos atenção temos. A força de vontade é como um músculo que fica cansado e precisa de repouso. É incrivelmente poderosa, mas não tem resistência. Como Kathleen Voss afirmou na revista Prevention, em 2009, a força de vontade é como a gasolina do carro. Quando você resiste a algo tentador, usa um pouco dela. Quanto mais resiste, mais vazio fica o tanque, até que seu combustível acaba. Na verdade, meros 5 dígitos a mais podem ser suficientes para drenar toda a nossa força de vontade. Enquanto as decisões minam essa nossa habilidade, o alimento que ingerimos também é um ator-chave em nosso nível de força de vontade. Comer para pensar. O cérebro equivale a 1/50 de nossa massa corporal, mas consome, pasmem, 1/5 das calorias que queimamos para obter energia. Se seu cérebro fosse um carro, seria um dos grandes, em termos de gasto de combustível. Boa parte de nossa atividade consciente acontece no córtex pré-frontal, responsável pelo foco, pelo manejo da memória de curto prazo, por resolver problemas e por moderar impulsos. É o coração do que nos torna humanos e o centro de nosso controle de ação e da força de vontade. Aqui vai um fato interessante. A teoria do último a entrar, primeiro a sair, funciona bastante dentro das nossas cabeças. As últimas partes desenvolvidas em nosso cérebro são as primeiras a sofrer caso haja falta de recursos. As áreas mais velhas e desenvolvidas, como as que regulam a respiração e nossas respostas nervosas, recebem primeiros socorros da corrente sanguínea e praticamente não são afetadas se decidimos pular uma refeição. O córtex pré-frontal, por outro lado, sente o impacto. Infelizmente, sendo relativamente jovem no que tange ao desenvolvimento humano, é como o filhote mais indefeso da cria. Pesquisas avançadas mostram por que isso é importante. Um artigo de 2007 do Journal of Personality and Social Psychology detalhou 9 estudos diferentes sobre o impacto da nutrição na força de vontade. Num deles, os pesquisadores passaram tarefas que envolviam ou não a força de vontade e mediram níveis de açúcar no sangue antes e depois de cada tarefa. Os participantes que exerceram a força de vontade apresentaram uma queda evidente nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Estudos subsequentes mostraram o impacto na performance quando 2 grupos concluíam uma tarefa com a força de vontade envolvida e depois faziam mais uma. Entre as tarefas, um grupo recebeu um copo de limonada adoçada com açúcar de verdade e o outro recebeu um placebo, limonada com Splenda, sucralose. Os integrantes do grupo placebo cometeram o dobro de erros do que os do grupo do açúcar no segundo teste. Os estudos concluíram que a força de vontade é um músculo mental que não volta à forma rapidamente. Se você o empregar em uma tarefa, haverá menos energia disponível para a seguinte, a não ser que você o reabasteça. Para dar nosso melhor, temos que literalmente alimentar nossas mentes,
o que confere todo um novo crédito para o ditado digerir as ideias. Alimentos que elevam o nível de açúcar de forma equilibrada por longos períodos, como carboidratos complexos e proteínas, tornam-se o combustível preferido de grandes empreendedores. Prova evidente de que você é o que você come. Juízo padrão. Este é um dos nossos maiores desafios. Quando nossa força de vontade está em baixa, tendemos a retornar a nossos padrões de sempre. Os pesquisadores Jonathan Levav, da Escola Stanford de Administração na Califórnia, e Liora Evnen-Pesso e Shai Denziger, da Universidade Ben-Gurion de Negev, encontraram um jeito criativo de investigar o tema. Eles olharam com cuidado o impacto da força de vontade no sistema de liberdade condicional. Os pesquisadores analisaram 1.112 audiências de liberdade condicional, designadas a 8 juízes durante um período de 10 meses, o que representou 40% dos pedidos totais de condicional em Israel nesse período. O processo é exaustivo. Os juízes ouvem argumentos e levam cerca de 6 minutos para tomar uma decisão a respeito de 14 a 35 pedidos de condicional por dia, com apenas 2 intervalos, um lanche da manhã e um jantar bem tarde, nos quais descansam e recarregam as baterias. O impacto de suas agendas é tão espetacular quanto surpreendente. De manhã e depois de cada intervalo, a chance de a condicional ser liberada chega a 65%, e depois mergulham quase a zero no final de cada período. Os resultados estão, provavelmente, ligados ao desgaste mental de tomar decisões repetidamente. São decisões importantes para os requerentes e para o público em última instância. Muita coisa está em jogo, e o ritmo de produção em série demanda foco intenso ao longo do dia todo. Conforme suas energias são gastas, os juízes ruem mentalmente e caem na escolha padrão, o que não acaba sendo muito positivo para os esperançosos prisioneiros. A decisão padrão para um juiz de liberdade condicional é dizer não. Quando em dúvida e com a força de vontade em baixa, o prisioneiro permanece atrás das grades. E, se você não tomar muito cuidado, seu modo padrão pode condená-lo também. Quando ficamos sem força de vontade, todos nós revertemos ao modo padrão. Daí vem a pergunta: qual é o seu padrão? Se estiver ficando sem força de vontade, você vai escolher a cenoura ou a batata frita? Estará apto a focar no trabalho para agora ou será vítima de qualquer distração que aparecer? Quando o seu trabalho mais importante é feito enquanto sua força de vontade diminui, o padrão definirá seu nível de alcance. O resultado, em geral, é médio. Dê à força de vontade 1 hora do dia. Perdemos nossa força de vontade não porque pensamos nela, mas porque não pensamos. Sem considerar que ela vai e vem, deixamos que ela faça exatamente isso. Sem protegê-la intencionalmente todo dia, nós nos permitimos ir com tudo sempre à frente, sem nada a lugar nenhum. Se estamos atrás do sucesso, desse jeito não dará certo. Pense nisto. Há níveis de força de vontade. Como um indicador de bateria que vai diminuindo, existe a força de vontade e a fraqueza de vontade. A maioria das pessoas traz fraqueza de vontade para seus desafios mais importantes, sem nem perceber que isso os deixa ainda mais difíceis de resolver. Quando não pensamos na determinação como um recurso que se esvai, quando falhamos em reservá-la para as coisas mais importantes, quando não a reabastecemos se ela está em baixa, estamos, provavelmente, nos colocando no caminho mais complicado em direção ao sucesso. Então, como colocar a força de vontade para funcionar? Pense nela, preste atenção a ela, respeite-a, torne prioritário fazer o que é mais importante quando sua força de vontade estiver no máximo. Em outras palavras, dê-lhe a hora do dia que ela merece. Coisas que consomem sua força de vontade. Implementar novos comportamentos, filtrar distrações, resistir à tentação, suprimir emoções, restringir a agressividade, suprimir impulsos,
fazer testes, tentar impressionar os outros, lidar com o medo, fazer algo de que não se gosta, escolher recompensas de longo prazo em detrimento das de curto prazo. A cada dia, sem perceber, embarcamos em todo tipo de atividade que diminui nossa força de vontade. Ela é exaurida quando tomamos decisões que exigem foco de atenção, supressão de sentimentos ou de impulsos, ou a modificação de nosso comportamento em busca de certos objetivos. É como usar um picador de gelo para fazer um furo na tubulação de gás. Em pouco tempo, teremos força de vontade vazando em todo canto, sem sobrar nada para fazer o trabalho mais importante. Assim como qualquer outro recurso limitado, porém vital, a força de vontade tem de ser manejada da forma correta. Quando se trata de força de vontade, o momento certo é tudo. Você vai precisar dela em capacidade total para garantir que quando estiver fazendo a coisa que realmente precisa fazer naquele momento, nada vai distraí-lo. Depois será preciso força de vontade suficiente durante o restante do dia para sustentar ou evitar sabotar o que você fez. Isso é tudo de que você vai precisar para ter sucesso. Então, se quiser aproveitar o máximo do seu dia, faça o trabalho mais importante, a única coisa, mais cedo, antes de gastar sua força de vontade. Visto que seu autocontrole será enfraquecido ao longo do dia, use-o quando estiver em capacidade total no que mais importa. Boas ideias. 1. Não gaste toda a sua força de vontade. Em qualquer dia, você tem um estoque limitado de força de vontade, então decida o que importa mais e reserve-a para isso. 2. Monitore seu medidor de combustível. Força de vontade com carga máxima requer um tanque cheio. Nunca deixe que o mais importante seja comprometido simplesmente porque seu cérebro estava com um tanque vazio. Alimente-se bem e regularmente. 3. Dê horário para sua tarefa. Faça o que for mais importante primeiro, todo dia, quando sua força de vontade está no máximo. Força de vontade máxima significa sucesso máximo. Não brigue com sua força de vontade. Construa seus dias em torno de como ela funciona e deixe que ela faça a parte dela para construir sua vida. A força de vontade pode não estar sempre à disposição, mas quando você a emprega primeiro no que é mais importante, pode sempre contar com ela.